O vídeo de hoje vai ser sobre o terceiro princípio de economia, que é o seguinte: as pessoas racionais pensam na margem. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre os princípios, os 10 princípios de economia, e hoje então estou no terceiro. Estou regravando eles, na verdade, porque nunca é demais você dar uma olhada ou então rever esses princípios. Lembrando, estou construindo uma playlist de economia básica baseada neste livro aqui do Mankiw, que é um dos livros mais utilizados nas faculdades de economia. Introdução à Economia, do Gregory Mankiw. Vamos lá então. Princípio 3, as pessoas racionais pensam na margem. É um texto um pouco longo e vamos ver o que o Mankiw tem a nos dizer sobre isso. São dois conceitos básicos sobre esse princípio, as pessoas racionais pensam na margem, que é o que é uma pessoa racional e o que é uma mudança marginal, que nós vamos ver ao longo do vídeo. O princípio 1, só para recapitular, as pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, as pessoas enfrentam escolhas conflitantes entre o caminho A e o caminho B, por exemplo. E o princípio 2, que foi o vídeo anterior, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-lo, é o famoso custo de oportunidade. Uma vez que você tem uma escolha conflitante entre duas opções, que você tem que ir por um caminho e não por outro, o fato de você não escolher o caminho B, por exemplo, e escolher o caminho A, o teu custo de oportunidade é o caminho B, você está deixando de ter aquela opção. E hoje, então, princípio 3, as pessoas racionais pensam na margem. Vamos ver. Os economistas presumem que as pessoas são racionais, então esse é o pressuposto básico. E o que é uma pessoa racional? Uma pessoa racional faz o melhor para alcançar os seus objetivos. Isso é uma pessoa racional. Vamos ver as características. É aquela pessoa que faz o melhor para alcançar os seus objetivos, é uma pessoa sistemática e objetivamente, conforme as oportunidades disponíveis. Ao estudar economia, você conhecerá empresas que decidem quantas pessoas vão contratar e a quantidade de bens que serão manufaturados e vendidos para maximizar os lucros. Então, também encontrará indivíduos que decidem quanto tempo passam trabalhando e que bens e serviços vão comprar com a venda obtida para que possam conseguir alto nível de satisfação. Então, a primeira coisa que nós temos que saber desse princípio 3 é que ele parte do pressuposto que as pessoas são racionais, ou seja, elas buscam determinado objetivo, são sistemáticas e têm objetivos claros. Segundo parágrafo, vamos ver o que ele diz. Uma pessoa racional sabe que as decisões que tomamos durante a vida raramente são preto no branco, com diversos tons de cinza, então não há esse radicalismo, né? Na hora do jantar, a decisão não é entre jejuar e comer até não poder mais, mas aceitar uma colherada a mais de purê de batatas ou não. Quando chega a hora das provas, sua escolha não é entre não estudar mais nada e ficar estudando 24 horas por dia, mas sim passar uma hora a mais revendo anotações ou ver TV. Veja que ele está começando a entrar já na ideia do que seja marginal, margem, que a gente não fica sempre entre 8 e 80, existe alguma coisa entre esse meio de campo. Os economistas usam a expressão mudança marginal para descrever um pequeno ajuste incremental em um plano de ação existente. Lembre-se de que margem pressupõe a existência de extremidades. Portanto, mudança marginal são ajustes ao redor das extremidades daquilo que você está fazendo. A pessoa racional, em geral, toma decisões comparando esses benefícios marginais com custos marginais, né? Então, aqui no exemplo mesmo do estudo, ele dá esse exemplo que a vida não é assim. Você vai fazer uma prova e fica 24 horas do dia estudando, ou então estudando zero. Não, você fica entre uma coisa ou outra e sempre pensando, eu vou ficar esses 10 minutos a mais estudando coisa assim. Então, isso que é o exemplo que ele trouxe, né, básico do que seja esse incremento, essa questão marginal. Então, mudança marginal é um pequeno ajuste incremental em um plano de ação. Por exemplo, imagine uma companhia aérea, agora entrando em empresas, que tenha que decidir quanto cobrar de passageiros que estejam na lista de espera. Suponhamos que o voo de um avião de 200 lugares, costa a costa dos Estados Unidos, isso aqui é um livro americano, através dos Estados Unidos, custa a empresa $100 mil. Neste caso, o custo médio de cada assento será de 100 mil por 200, ou seja, 500. Talvez alguém sugira que essa empresa não deve vender uma passagem por menos de 500. Na verdade, uma empresa racional consegue encontrar formas de aumentar seus lucros pensando na margem. Imaginemos que o avião esteja prestes a decolar com 10 assentos vagos e que um passageiro na fila de espera esteja disposto a pagar 300 pela passagem. A empresa deve vender a passagem a esse preço? Claro que sim. Se o avião está com assentos vagos, o custo de acrescentar mais um passageiro é mínimo, embora o custo médio por passageiro seja de 500. O custo é 500, mas é melhor você ter algo próximo desse custo do que não ter, né? O custo marginal é apenas o custo do saquinho de amendoins
e de refrigerante que o passageiro extra consumirá, desde que o passageiro pague mais que o custo marginal, vender a passagem para ele é lucrativo. A tomada de decisões marginais pode ajudar a explicar outros fenômenos intrigantes na economia. Eis uma pergunta clássica: por que a água é tão barata e os diamantes são tão caros? A água é essencial para a sobrevivência humana, os diamantes não. Contudo, por algum motivo, há pessoas que preferem desembolsar mais dinheiro por um diamante a fazê-lo por um copo de água. O motivo é que o desejo de pagar por um bem baseia-se no benefício marginal que uma unidade extra deste proporcionaria. O benefício marginal, por sua vez, depende de quantas unidades a pessoa já possui. A água é essencial, porém o benefício marginal de um copo a mais é pequeno, pois a água existe em abundância. Ninguém precisa de diamantes para sobreviver, mas como são raros, o benefício marginal é considerado alto, ou seja, um acréscimo dele é altíssimo. Por fim, o último parágrafo que o Mankiw traz no livro dele: um tomador de decisões racional executa uma ação se e somente se o benefício marginal exceder o custo marginal. Esse princípio explica por que as companhias aéreas vendem passagens do custo médio e por que se paga mais por diamantes do que água. É necessário algum tempo para nos acostumarmos com a lógica do raciocínio marginal. Entretanto, o estudo da economia oferece muitas oportunidades para praticar. Bom, então este foi o vídeo de hoje, só para ter uma ideia do que seja esse princípio 3, né? As pessoas racionais pensam na margem, partindo do pressuposto de que as pessoas são racionais, ou seja, elas têm objetivos definidos, são sistemáticas e alcançam objetivamente aquilo que elas querem, têm objetivos definidos, como eu já disse. E a partir disso fica um pouco menos difícil entender o que é então esse incremento marginal. Talvez fique mais fácil compreender isso com um exemplo até mesmo de alimentação. Pense que quando você está consumindo algo, você não está saciado logo de cara. Porque o exemplo que traz aqui, para entender essa ideia do que seja pensar na margem, lembrar que a vida não é 880, não é preto no branco, ela tem uma escala de cinza, então tem várias opções. Então pense que você está ali, está com vontade de consumir um sorvete e vai até uma sorveteria e compra um sorvete. Você está com essa vontade e você começa a consumir esse sorvete, você não come ele todo de uma vez e acaba com o sorvete em segundos, a não ser que você queira fazer isso, mas de modo geral não. Você vai consumindo ele aos poucos, até que chega um momento que você encontra a saciedade. E é esse momento em que você vai chegando nesse limiar, em que você já não está mais com vontade, é que você chegou na margem. Esse princípio de pensamento na margem é isto, que existe um momento que a coisa estabiliza, que um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, vai se tornar um benefício marginal, um custo marginal, uma receita marginal, que isso é um conceito que a gente vai ver lá para frente na economia, aqui nos vídeos. Mas o fato é que as pessoas racionais pensam na margem é isso, que é aquele incremento quando você já saciou ou não, para mais ou para menos, o que vai definir se é custo ou não. Beleza? É uma coisa um pouco abstrata de se entender, mas que na prática todos nós fazemos o tempo todo. O tempo todo nós estamos fazendo cálculos nas nossas cabeças aqui, fazendo escolhas econômicas o tempo todo, vendo o que compensa, o que não compensa, qual que é o custo de oportunidade disso ou daquilo. E pensar se algo tem um custo de oportunidade, ou seja, se eu estou optando pelo caminho A ou B, meio que automaticamente nos faz também pensar na margem, porque a gente já pensa, eu vou ter um benefício até isso, sabe? E então esse é o vídeo de hoje. Espero ter apenas ter trazido, de forma bem introdutória, o que significa esse princípio 3 básico de economia. Pessoas racionais pensam na margem. Lembrando que os primeiros princípios, até o princípio número 4, que é o próximo vídeo, eu apenas estou trazendo princípios que buscam explicar como as pessoas tomam decisões, No próximo vídeo, as pessoas reagem a incentivos. Esse é o princípio número 4. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui no final sobre o princípio número 2. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. O famoso custo de oportunidade. Valeu!